Vamos lá. Havia no passado, lá na antiguidade distante, né, um filósofo que ficou muito conhecido chamado Sócrates. Sócrates não veio de uma família abastada. Abastado é rico, né? Com dinheiro. E por conta dele vir de uma família muito humilde, ele não teve oportunidade de estudar. Ele não conseguiu estudar. Olha que interessante. Um dos filósofos que ficou mais famoso e não teve oportunidade de estudar, né? E talvez por isso, pelo não ter tido essa oportunidade, ele ficava muito intrigado, um questionamento íntimo dele. Ele queria saber quem era o homem mais inteligente do mundo. Quem era o homem mais sábio do mundo? E aí, havia também, próximo à cidade onde ele morava, que se chamava Atenas, um local onde havia um templo. Esse local chamava-se Delfos. E esse templo era dedicado a uma divindade, a divindade Apolo, o deus da luz e do sol. E dentro desse templo havia um oráculo. O que é um oráculo? É uma forma utilizada para prever acontecimentos, situações que vão acontecer no futuro, né? Então haviam sacerdotisas que consultavam esse oráculo, o famoso oráculo de Delfos, né? Todo mundo queria ir nesse local, mas Sócrates por algum motivo não tinha condições de ir. Então ele chamou um amigo e falou para o amigo: olha, faz esse favor para mim, vai até Delfos e consulta o oráculo, leva essa minha pergunta: quem é o homem mais inteligente do mundo? Esse amigo falou: tá bom, eu vou. Quando o amigo chegou, né, na frente do templo, ele antes de entrar ele ficou parado olhando para a fachada do templo, porque havia uma inscrição, imagine aí uma placa, né? Havia uma espécie de placa na frente do templo dizendo assim: conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. E mais do que a pergunta de Sócrates sobre quem é o homem mais sábio, é sobre isso que eu quero falar hoje. Conhece a ti mesmo. Na filosofia, conhecer a si mesmo, o conhece-te, que a gente costuma falar isso, conhece-te a ti mesmo, né? O conhecer a si mesmo implica em autoconhecimento. Esse autoconhecimento, ele é pessoal, né? Mas ele também não prescinde, ele não fica sem o conhecimento do mundo e das verdades do mundo. Conhecer a si mesmo, buscar o autoconhecimento, permite que a gente tenha uma vida mais equilibrada, mais autêntica, né? Mais feliz. Só que esse autoconhecimento não é fácil. Não é fácil, viu, gente? Porque implica na gente reconhecer que a gente nada ou quase nada sabe. Exatamente igual a que Sócrates falou. Sócrates, quando foi tomado, né, pela surpresa do oráculo ter dito que ele era o homem mais sábio do mundo, ele disse: mas eu só sei que nada sei. Então o primeiro passo foi ele reconhecer que ele não sabia, né? Então como é que eu passo para ter autoconhecimento? Eu preciso reconhecer que eu ainda não sei muita coisa. Esse é o primeiro passo. É só com o autoconhecimento, né, para essa volta, veja, auto, né, então é volta para mim, né, é só com essa viagem para dentro de mim mesma que eu consigo reconhecer determinados comportamentos, determinados valores, determinadas atitudes, determinados sentimentos, pensamentos que eu tenho e que muitas vezes eu acho que é o mais correto de todos, né? Eu tenho determinados pensamentos e às vezes, o que é pior, as minhas atitudes vão contra aquilo que eu penso. Sinal talvez que a gente ainda não se conheça tão profundamente, não é? Essa questão do autoconhecimento é interessante porque, olha só, nós moramos dentro de nós mesmos e não nos conhecemos. A gente está mais para inquilino da nossa própria existência, porque não nos conhecemos ainda profundamente. E aí você poderia pensar: bom, mas como é que faz isso? Como é que faz para se autoconhecer? Olha, como eu disse, não é uma tarefa fácil, mas às vezes a gente fica com a sensação, né, uma falsa impressão de que algo mirabolante precisa ser feito para eu encaixar esse processo de autoconhecimento, de entender melhor aquilo que se passa na minha cabeça, a qualidade daquilo que eu penso, que tipo de sentimento povoa o meu coração e por que minhas atitudes são de determinada maneira. Mas é simples, é muito simples. As entidades que se manifestam nos terreiros, elas estão o tempo todo nos dizendo como fazer isso, como buscar o autoconhecimento. Eu já ouvi inúmeras vezes
elas dizerem, é possível que vocês também já tenham ouvido, elas dizerem assim: filho, filha, você tem 2 olhos, 2 ouvidos e 1 boca. Isso é sinal de que você deve observar mais, ouvir mais e falar menos. Às vezes, os ensinamentos e as orientações são falados exaustivamente, estão expostos, mas a gente é cego e surdo, é refratário. A única coisa que funciona é a boca, é falar, falar e falar. Aí, quando eu falo, eu não consigo ouvir a mim mesma, eu não consigo permitir que aqueles ensinamentos façam eco dentro de mim, para que eu possa efetivamente aprender. Então, esse retorno para dentro de si mesmo é fundamental. Mas veja, a gente poderia pensar, bom, e que caminho é esse, né? Olha, existe o caminho racional, eu vou começar a pensar sobre as minhas atitudes, né? O que eu desejo, como eu faço para melhorar como ser humano, para melhorar na vida, enfim. Existe o caminho emocional, qual é o sentimento que eu sinto, como é que eu posso melhorar os meus sentimentos. Mas veja, há também um outro caminho que busca o equilíbrio entre esses 2 extremos, o que é razão e o que é emoção. Esse caminho que busca o equilíbrio é o caminho espiritual. Quando a gente é extremamente racional, quando a gente está no extremo da racionalidade, só pensando, só conjecturando, só idealizando, pode ocorrer da gente se tornar presunçoso ou presunçosa, orgulhoso, orgulhosa, prepotente, arrogante e assim sucessivamente. Quando a gente está no outro extremo, que seria o da emoção, a gente pode se desequilibrar, pode descompensar, pode ser alvo de fantasias das mais variadas. O caminho espiritual é o chamado fiel da balança, é aquilo que tenta dar de alguma forma um equilíbrio entre aquilo que a gente sente e aquilo que a gente pensa. Esse caminho do autoconhecimento, e que a gente chama aqui de caminho da iniciação, o próprio nome já diz, inicia, não é? A gente não começa já sabendo tudo, o nome já fala, é início, né? Então o caminho espiritual é um iniciar-se, é um caminhar constante de aprendizado, não para nunca. Não importa se a pessoa já atingiu certos graus, né, dentro da espiritualidade, isso não é o que menos importa. O que importa é que esse caminho é constante, a gente sempre tem algo a aprender, não é? E muitas vezes a gente perde tempo olhando a grama do vizinho. Sabe aquela expressão, por que a grama do vizinho é mais verde? Não é? Por que será que a grama do vizinho é mais verde? Possivelmente porque esse vizinho se dedica a cuidar da sua grama. Ele se colocou à disposição de aprender como cultivar a grama. Ele não perdeu tempo deixando o jardim dele abandonado. Ele ouviu, ele observou e ele botou em prática. Então, se a gente deseja que a nossa grama seja tão verde quanto a do vizinho, porque muitas vezes é mesmo, bem verdinha, linda. Se a gente deseja que a nossa grama seja tão verde, a gente precisa se colocar à disposição para valorizar todo o ensinamento, toda a vivência, tudo aquilo que é colocado, valorizar a família, valorizar o trabalho, valorizar o amor e valorizar a espiritualidade. Só assim a nossa grama poderá ser tão verde como a do vizinho. Uma coisa também fundamental, né? É a sinceridade consigo mesmo. Sem sinceridade consigo mesmo, para poder refletir, né, sobre quais são as minhas verdadeiras intenções, não funciona. Tem uma música famosa que diz assim: mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, não é? Então, nós precisamos avaliar esse nosso comportamento. O que é que nós desejamos, afinal de contas, né? Desejamos ser seres humanos melhores, desejamos buscar esse autoconhecimento. Não podemos esquecer, é esse autoconhecimento que nos fará termos mais equilíbrio diante das vicissitudes da vida. Talvez vocês pudessem falar assim, então seria melhor eu me retirar e ficar num estado em busca da iluminação, né, espiritual. Existia um príncipe muito famoso na Índia chamado Siddhartha Gautama, Buda.
Buda chegou a pensar que seria dessa maneira que ele conseguiria o autoconhecimento. Ele se sentou embaixo de uma árvore frondosa e lá ficou em estado meditativo. Esse estado meditativo dele era tão profundo, mas tão profundo, que nada o abalava, nem o barulho, nem a fome, nem as necessidades pessoais. E depois dele ter ficado nessa situação muito tempo, refletindo com o seu próprio interior, ele teve um insight. Ele percebeu que era fácil ser iluminado e ter autoconhecimento quando você não se colocava diante das vicissitudes da vida. Você não tem problema nenhum, você não se interage com ninguém, até eu sou iluminado, né? Você é uma budista, né? A questão é, você consegue ainda se manter assim quando você exercita o autoconhecimento na coletividade, como nós estamos aqui? Então, olha que interessante, o autoconhecimento é algo para dentro, é interno, é individual, e eu o exercito de forma coletiva, eu coloco em prática de forma coletiva, não é? Uma boa dose de paciência também é necessário, né? É muita paciência que a gente precisa para encontrar esse caminhar. E paciência é o que não falta para os pretos velhos, não é verdade? Se existem seres que se manifestam na Umbanda, que são o próprio exemplo da paciência, são os pretos velhos. Então vamos aproveitar para pedir que os pretos velhos nos deem uma boa dose de paciência, que nos orientem no melhor caminho, para que cada um, dentro do seu tempo e das suas necessidades, encontre o caminho para o autoconhecimento que conduz à felicidade. Saravá.